Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, nós vamos hoje para a nossa 15ª aula remota síncrona, tá? Nossa aula hoje é revisão para a AD, da segunda etapa. E nós vamos comentar o livro 3, desculpa, o capítulo 3, do livro 2. E nós vamos falar sobre bissetriz, certo? Eu quero dizer para vocês que aqui eu coloquei as principais características da bissetriz, ó. Bissetriz é uma semirreta, certo? A bissetriz, ela parte do vértice de um ângulo e divide esse ângulo em dois da mesma medida, ok? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. Coloquei esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um ângulo qualquer, um ângulo qualquer. Eu dividi ele aqui, ó, ao meio, onde formei dois novos ângulos com a mesma medida. Aí aqui, gente, eu coloquei esses 4 desenhos, vocês estão vendo só 3, né? Vamos lá. Para classificar os tipos de ângulo, só para relembrar, né? O ângulo de 90 graus, ele tem a característica de aparecer com esse quadradinho e essa bolinha aí nele, certo? E ele é chamado de ângulo reto. Já o ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. O ângulo que é maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. E temos o ângulo raso, que é aquele ângulo que ele mede 180 graus. Beleza? Então, tá, deixa eu baixar aqui para a gente poder ir para outra folha. Aqui, gente, deixa eu tirar essa. Nós vamos ver o conceito de mediatriz, tá bom? Então, a mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Perceba, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta R. Nessa reta R eu tracei aqui uma reta perpendicular, um segmento de reta perpendicular, que forma 4. Eu botei só um aqui. Deixa eu colocar os outros. Aqui, ó, forma 4 ângulos de 90 graus, certo? Então, essa é chamada de mediatriz, ok? Aqui nós temos uma explanação do que vem a ser o que vem a ser uma palavrinha nova que vai entrar no vocabulário de vocês, que é homotetia, certo? Homotetia. O que seria a homotetia? Seria uma forma, né? É uma técnica de transformação de figuras, usada principalmente para ampliação e redução. Aí aqui, gente, eu parti desse triângulo aqui, ó. E baseado nesse triângulo aqui, eu puxei esse segmento para cá, para cá, para cá, levando em consideração esse ponto externo a esse triângulo. Se vocês perceberem, esse novo triângulo, não está um desenho perfeito, né? Mas esse novo triângulo aqui, gente, ele é a ampliação desse. Se eu continuar com o auxílio de uma régua, né, puxando esse segmento para cá, eu vou ter uma ampliação maior. Essa ampliação aqui, ela tá bem ordinária, digamos assim, porque ela foi feita sem régua. É só para exemplificar, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui, basicamente, se encerra o capítulo 2. No capítulo 3, a gente está falando sobre os triângulos, certo? Os triângulos e os seus tipos. Os seus tipos, na verdade, não. Aqui nós estamos falando sobre os casos de congruência, que são basicamente 4 e mais um especial, que é o do triângulo retângulo. Mas já já vou falar sobre ele.
Vamos dar atenção para esses 4 casos. Cada letra, quando for a letra L, é lado. A letra A é ângulo, certo? Então, vamos lá. O primeiro caso é o lado, ângulo, lado. O segundo caso é ângulo, lado, ângulo. Terceiro caso, lado, lado, lado. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. No capítulo 3 do livro de vocês, também nós estamos falando sobre mediana, certo? Que está associada ao baricentro, a altura, que está associada ao ortocentro, a bissetriz interna, que está associada ao incentro. Acabou aqui? Não, não acabou aqui. Nós vamos, conforme eu falei, ver o caso especial, certo? De congruência, que é válido para os triângulos retângulos, tá? Vamos lá, deixa eu enquadrar aqui direitinho. Pronto. Então, nós temos o seguinte. Caso especial. Olha, vamos ver o que se fala sobre o caso especial. Imagine que nós temos um triângulo retângulo. O que caracteriza esse triângulo como retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então, vamos entender. Olha que legal. Esses dois lados, eu vou chamar aqui de A, B e aqui de C, certo? Vou pegar o outro pincel aqui, que esse aqui tá falhando. Esses dois lados aqui, que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos, certo? Esse lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, veja bem, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, certo? Pronto. Nesse caso, diz que dois triângulos são congruentes se possuírem as hipotenusas congruentes e o par de catetos também congruentes. Então, se eu construir aqui um outro triângulo, esse triângulo, ele vai ter que ter a mesma medida para esses lados, ou seja, se aqui for 3, aqui também tem que ser 3. Se aqui for 4, aqui tem que ser 4. Se aqui for 6, aqui também vai ter que ser 6. Então, esse é o caso especial, né? E que diz que eles são congruentes, ok? Basicamente é isso que eu quero apresentar para vocês, lembrando de um conteúdo que eu julgo bastante importante, que vai ser de grande valia para vocês. Imagine um triângulo qualquer, tá? Imagine que esse triângulo tem as seguintes medidas. Aqui 2x, aqui 2x e aqui 2x, certo? Esse triângulo, por eles terem 3 ângulos iguais, ele recebe o nome especial, tá? Então, eu quero que vocês depois descubram que nome especial é esse. No Tira Dúvida, eu vou dizer o nome para vocês. Mas como é que a gente calcula o valor de x? Gente, a medida dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, nós vamos fazer assim, ó. 2x mais 2x mais 2x igual a 180 graus. Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Aqui dá 6x
igual a 180 graus. Somei, ó. Isolo o valor de x, 180 graus sobre 6. X é igual a 30 graus. Descobrimos o valor de x, mas se eu quiser saber o valor do ângulo, é só eu pegar x, o valor de x, como o ângulo vale 2x, é 2 vezes 30, que é igual a 60 graus. Pronto. Já uma característica interessante que é importante vocês lembrarem, que enquanto a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Um abraço para vocês, um beijo e até o nosso próximo encontro.